Recentemente eu tô lendo um livro sobre os atributos de Deus e um dos mais impressionantes é a presciência, o que é uma palavra meio que autoexplicativa porque ela significa saber com antecedência. Nós bem sabemos que Deus é onisciente, o que significa que ele sabe tudo, o que é diferente de presciência, porque a presciência diz que ele sabe os acontecimentos antes deles acontecerem, enquanto que a omnisciência diz que ele sabe tudo, tipo tudo mesmo, passado, presente, futuro, tudo. Mas a gente também sabe que ele é omnipresente, o que significa que ele está em todo lugar. E se juntarmos esses dois atributos, entendemos que Deus é atemporal, ou seja, não existe uma linha temporal para Deus, porque ele está em tudo. Isso explica a frase dita por Pedro lá em 2 Pedro 3:8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus tudo sabe, ele sabe o que aconteceu no início, ele sabe o que aconteceu no fim, e eu digo o que aconteceu no fim, porque para ele não existe a linha temporal, o fim e o início é a mesma coisa. E além dele estar aqui agora, ele está no nascimento de Jesus, na crucificação de Jesus, no fim dos tempos, tudo ao mesmo tempo. E isso é interessante porque é como se os atributos se complementassem. A onisciência, a onipresença e a onipotência também, ele tudo sabe porque ele está em todo lado. E ele está em todo lado porque ele tem poder para estar em todo lado. Mas voltando para a presciência, ela trata mais especificamente do saber de Deus em relação ao futuro. E um tema muito abordado dentro desse atributo é o saber de Deus em relação à salvação do homem. Mas para entrarmos nesse debate, temos que obrigatoriamente entrar ou entender um dos pontos do calvinismo, que é a eleição incondicional, que basicamente diz que Deus escolheu quem vai ser salvo. E essa ideia é clara para quem tem um pensamento mais reformado. Mas a questão principal aqui é: Deus sabe quem vai ser salvo porque ele salvou, ou ele sabe quem vai ser salvo porque ele sabe quem vai escolher ser salvo? Como eu disse, para alguém com um pensamento mais reformado, um calvinista, Deus sabe porque através da sua graça ele escolheu quem vai ser salvo. Mas existem outras linhas de pensamento que dizem que ele viu quem vai ser salvo porque ele viu que através do livre-arbítrio houveram pessoas que escolheram ser salvas. Caso você seja mais inclinado para o primeiro pensamento, a dúvida acaba aqui, porque a eleição incondicional explica tudo. Mas se você é mais inclinado para o livre-arbítrio, surge outra pergunta. Se Deus sabe quem vai ser salvo apenas porque ele viu, o mérito da salvação não seria então do homem? O poder do homem em poder escolher ser salvo e não a graça de Deus? Uma das referências bíblicas que poderia contradizer essa segunda opção seria uma menção na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E se vocês continuarem lendo o restante do capítulo, ou até outras passagens, principalmente nas cartas de Paulo, vocês vão entender que fica claro que nós somos salvos porque Deus assim definiu através da sua graça. É como se fosse um dom de Deus, a salvação. Um Deus soberano, ele não pode entender ou esperar as decisões humanas, porque ele criou a salvação e ele nos predestina a ela. Ou melhor, ele nos predestinou a ela, porque para ele não existe tempo. É como se o livre-arbítrio só existisse no nosso ponto de vista, porque no ponto de vista de Deus, o início e o fim já foram escritos. Um bom exemplo seria lermos um livro que foi escrito por Deus. Ele sabe o início, o meio e o fim porque foi ele que escreveu. E para nós que estamos lendo, é impossível alterar qualquer palavra nessa história. Até porque outro atributo de Deus é a imutabilidade. O que ele define nunca é mudado. Mas enfim, eu quero deixar claro que isso não é um debate de teologia. É apenas um vídeo curto onde eu exponho meu ponto de vista com base bíblica. Deixem aí nos comentários a vossa opinião sobre essa interpretação e se vocês concordam ou não. E obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto. Valeu!